Olá, meus amores, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos ao Eu Mais Produtiva Academy. Hoje nós vamos conversar sobre um tema profundo, necessário e eu já aviso, um pouco desconfortável. Hoje vamos falar sobre a vitimização, porque o ser humano tem a tendência de culpar os outros ou as circunstâncias pelos seus insucessos, pelos seus problemas, mas vamos ver aqui que precisamos parar de agir como vítimas e assumir o papel de protagonista das nossas vidas. Antes de começar, se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje. Sabe aquela sensação de que os outros não comemoram as suas vitórias com você? De que tudo dá errado porque alguém não te ajudou quando você mais precisou? De que todo mundo parece ter mais sorte, mais apoio, mais estrutura do que você? Eu já senti isso em alguns momentos da minha vida. Eu acreditava que as circunstâncias e as pessoas iriam definir o meu sucesso ou o meu insucesso. Mas eu descobri algo que mudou definitivamente a minha percepção. Foi quando eu trouxe a autorresponsabilidade para a minha vida. Quando eu percebi que eu sim era responsável pelos meus resultados, independente das pessoas e das circunstâncias. Tem um psicólogo chamado Julian Roté. Ele criou um conceito muito legal que se chama locus externo, que é quando você acredita que tudo o que acontece na sua vida é em função das circunstâncias, da sorte, do destino, do outro, e a pessoa vive reclamando, apontando problemas, sempre procurando alguém para resolver as suas questões. E o locus interno, que é quando você entende que você é responsável pelas suas escolhas, você muda o seu caminho, você age, você busca a solução, você aprende, você melhora. As pessoas com locus interno, elas crescem, elas se desenvolvem, e as que são do locus externo, elas estagnam. Então, teve uma situação da minha vida que eu lembro muito bem como se fosse hoje. Foi meu primeiro emprego, eu era bem jovem. E assim que eu entrei naquela empresa que era de grande estrutura, eu me senti maravilhada. Então eu queria realmente fazer a diferença. E eu procurava solucionar os problemas, eu perguntava, eu agia, eu sempre era proativa. E tudo isso eu fazia com uma espontaneidade. Enquanto os meus colegas viviam reclamando de tudo. Reclamava que o problema era em função do chefe, que era um saco, era do cliente, era da própria empresa. Era uma situação pesada. Eu já agia como uma pessoa de locus interno. Muitas pessoas falavam, nossa, a Adriana é tão bobinha, é porque ela deve ser tão novinha. Mas nessa situação eu cresci, eu me desenvolvi, eu amadureci. E isso foi maravilhoso para mim. Eu já vivia o locus interno e nem sabia. E todas aquelas pessoas à minha volta, os meus colegas mais próximos, estavam prestando atenção e tendo foco e só falando do problema, se vitimizando e não buscando as soluções para a sua evolução. Eu vou ler agora o trecho de um livro que eu gosto muito, que é esse daqui. Ele é o capítulo 4, na página 49, ele fala assim: o fazendeiro é obrigado a fazer um esforço extra, limpando a terra, arando a planta, a semente no tempo certo do ano, sem receber pagamento adiantado. Mas observe que se ele faz o trabalho em harmonia com as leis da natureza e executa o serviço necessário, a natureza se encarrega de tudo quando o trabalho do fazendeiro terminar, germinando as sementes que ele plantou e devolvendo a sua safra. O fazendeiro, ele não é infantil, ele não reclama do que ele não controla, ele não perde tempo chorando porque o clima foi ruim ou o clima foi bom, se o governo fez algum tipo de situação que prejudicou ou não, ele age como tem que agir e ele aceita aquilo que ele não pode mudar. Então nós precisamos observar que queremos colher sem limpar a terra, queremos resultados rápidos sem mudar os hábitos, queremos evolução sem disciplina, queremos uma vida nova com comportamentos velhos. Quem vive assim não vai ter o resultado que espera. Essa metáfora do fazendeiro, ela é perfeita, porque ela mostra primeiro que primeiro a gente precisa limpar, depois a gente precisa plantar, depois a gente cuida e só depois a gente colhe. E tem mais.
o fazendeiro não tem ansiedade de colher, porque ele sabe a data que ele plantou e tem o tempo certo que ele irá colher. Ele sabe que não será de um mês para o outro, porque existe todo um processo que tem que ser respeitado. E ele respeita esse processo. Na vida é a mesma coisa. Disciplina hoje, resultado depois. Responsabilidade hoje, liberdade depois. Ação hoje, evolução depois. Então eu vou te dizer uma coisa. Existem alguns gatilhos práticos que vão te ajudar a perceber se você está no papel de vítima ou de protagonista da sua vida. Vamos lá. Você costuma reclamar o tempo todo? Se compara muito? Acha que só vai mudar quando alguém puder de fato te ajudar a sair da situação? Espera motivação para agir? Diz que, assim, parece que nada dá certo para mim? Sempre tem desculpa o tempo inteiro? Diz que vai começar na segunda e nunca começa, ou se começa, para. Coloca a culpa em tudo e todos. Agora eu vou te fazer aqui outras perguntas para você avaliar se você é o protagonista da sua vida. Você assume as responsabilidades? Corta as desculpas da sua vida? Age mesmo com medo? Busca soluções? Aprende, ajusta, controla o que você pode controlar e libera o que não pode? Para de reclamar e entende que tudo faz parte de uma construção? Se você está nesse processo, você está no lado certo da força. Agora preste bastante atenção. As coisas começam a dar certo quando você de fato muda. Enquanto você tiver o mesmo comportamento, você vai ter sempre os mesmos resultados. Não vai aparecer nenhuma fada madrinha para arrumar todas as áreas da sua vida. É com você. Sempre foi assim. E tudo bem com isso e tá tudo ótimo, sabe por quê? Porque vai depender de você. E depender de você é ótimo, porque você se autocontrola, ou pelo menos deveria. Você não precisa realmente saber que você pode, você consegue, você tem força, você tem capacidade, inteligência para criar a vida que você deseja. Só precisa sair do lugar da reclamação, o lugar da vitimização e agir com intencionalidade. Vamos parar com as desculpas e vamos agir. E se esse vídeo falou para você, se tocou em algum ponto que você acha que de fato faz sentido, compartilha. Pegue o próximo passo. Anuncia para você mesmo o que você vai fazer para mudar. Me acompanhe aqui porque eu vou trazer sempre os vídeos aqui toda semana com ferramentas, com orientações que vai te ajudar muito na sua caminhada do desenvolvimento, do autoconhecimento. Então se inscreve no canal se você não é inscrito, curte esse vídeo, comenta com essa frase: eu escolho ser protagonista. Eu mesmo vou ter o prazer de te responder pessoalmente. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Você merece viver a vida que você sonhou. Até a próxima.